Olá, seja muito bem-vindo a esse vídeo. Quem fala aqui é Marcelino Araújo. Hoje é dia 9 de 1 de 2017, agora são 15 horas e 52 minutos e esta aqui é a leitura bíblica diária de hoje. Seja bem-vindo. Hoje vou ler os Salmos 78, 79 e 80. Vamos lá. Escutai a minha lei, povo meu. Inclinai os vossos ouvidos às palavras da minha boca. Abrirei a minha boca numa parábola. Falarei enigmas da antiguidade, os quais temos ouvido e sabido, e nossos pais nos têm contado. Não os encobriremos aos seus filhos, mostrando à geração futura os louvores do Senhor, assim como a sua força e as maravilhas que fez. Porque ele estabeleceu um testemunho em Jacó, e pôs uma lei em Israel, a qual deu aos nossos pais para que a fizessem conhecer a seus filhos, para que a geração vindoura a soubesse, os filhos que nascessem, os quais se levantassem e a contassem a seus filhos, para que pusessem em Deus a sua esperança, e se não esquecessem das obras de Deus, mas guardassem os seus mandamentos, e não fossem como seus pais, geração contumaz e rebelde, geração que não regeu o seu coração, e cujo espírito não foi fiel a Deus. Os filhos de Efraim, armados e trazendo arcos, viraram as costas no dia da peleja. Não guardaram a aliança de Deus, e recusaram andar na sua lei. E esqueceram-se das suas obras e das maravilhas que eles fizera ver. Maravilhas que ele fez à vista de seus pais na terra do Egito, no campo de Zoã. Dividiu o mar e os fez passar por ele. Fez com que as águas parassem como num montão. De dia os guiou por uma nuvem, e de toda noite por uma luz de fogo. Fendeu as penhas no deserto e deu-lhes de beber como de grandes abismos. Fez sair fontes da rocha e fez correr as águas como rios. E ainda prosseguiram em pecar contra ele, provocando ao Altíssimo na sua solidão. E tentaram a Deus nos seus corações, pedindo carne para o seu apetite. E falaram contra Deus e disseram: acaso pode Deus prepararmos uma mesa no deserto? Eis que feriu a penha e águas correram dela. Rebentaram ribeiros em abundância. Poderá também dar-nos pão? Ou preparar carne para o seu povo? Portanto, o Senhor os ouviu e se indignou. E acendeu um fogo contra Jacó e um furor também subiu contra Israel, porquanto não creram em Deus, nem confiaram na sua salvação. Ainda que mandara as altas nuvens e abriu as portas dos céus, e chovera sobre eles o maná para comerem, e lhes dera do trigo do céu. O homem comeu o pão dos anjos, ele lhes mandou comida a fartar. Fez soprar o vento do oriente nos céus, e o trouxe do sul com a sua força. E choveu sobre eles carne como pó, e aves de asas como a areia do mar, e as fez cair no meio do seu arraial, ao redor de suas habitações. Então comeram e se fartaram bem, pois lhes cumpriu o seu desejo. Não refrearam o seu apetite, ainda lhes estava a comida na boca, quando a ira de Deus desceu sobre eles, e matou os mais robustos deles, e feriu os escolhidos de Israel. Com tudo isto, ainda pecaram, e não deram créditos às suas maravilhas. Por isso, consumiu os seus dias na vaidade, e os seus anos na angústia. Quando os matava, então o procuravam e voltavam, e de madrugada buscavam a Deus. E se lembravam de que Deus era a sua rocha, o Deus, o Altíssimo, o seu Redentor. Todavia,
lisonjeavam-no com a boca e com a língua lhe mentiam, porque o seu coração não era reto para com ele, nem foram fiéis na sua aliança. Ele, porém, que é misericordioso, perdoou a sua iniquidade e não os destruiu. Antes, muitas vezes desviou deles o seu furor e não despertou toda a sua ira. Porque se lembrou de quem eram, de carne, porque se lembrou de que eram de carne, vento que passa e não volta. Quantas vezes o provocaram no deserto e o entristeceram na solidão? Voltaram atrás e tentaram a Deus e limitaram o Santo de Israel. Não se lembraram da sua mão, nem do dia em que os livrou do adversário, como operou os seus sinais no Egito e as suas maravilhas no campo de Zoan. E converteu os seus rios em sangue, e as suas correntes para que não pudessem beber. Enviou entre eles enxames de moscas, que os consumiram, e rãs que os destruíram. Deu também ao pulgão a sua novidade e o seu trabalho aos gafanhotos. Destruiu as suas vinhas com saraiva, e os seus sicômoros com pedrisco. Também entregou o seu gado à saraiva, e os seus rebanhos aos coriscos. Lançou sobre eles o ardor da sua ira, furor, indignação e angústia, mandando maus anjos contra eles. Preparou o caminho à sua ira. Não poupou as suas almas da morte, mas entregou a pestilência às suas vidas. E feriu a todo primogênito no Egito, primícias da sua força nas tendas de cão, mas fez com que o seu povo saísse como ovelhas, e o guiou pelo deserto como um rebanho, e os guiou com segurança, que não temeram. Mas o mar cobriu os seus inimigos, e o trouxe até ao termo do seu santuário, até este monte que a sua destra adquiriu. E expulsou os gentios de diante deles, e lhes dividiu uma herança por linha, e fez habitar em suas tendas as tribos de Israel. Contudo, tentaram e provocaram o Deus Altíssimo e não guardaram os seus testemunhos, mas retiraram-se para trás e portaram-se infielmente como seus pais, viraram-se como um arco enganoso. Pois o provocaram a ira com os seus altos e moveram o seu zelo com as suas imagens de escultura. Deus enviou isto e se indignou. Deus ouviu isto e se indignou. E aborreceu a Israel sobremodo. Por isso, desamparou o tabernáculo em Siló e a tenda que estabeleceu entre os homens. E deu a sua força ao cativeiro, e a sua glória à mão do inimigo. E entregou seu povo à espada e se enfureceu contra sua herança. O fogo consumiu seus jovens e as suas moças não foram dadas em casamento. Os seus sacerdotes caíram à espada, e as suas viúvas não fizeram lamentação. Então o Senhor despertou como quem acaba de dormir, como um valente que se alegra com o vinho, e feriu os seus adversários por detrás e pô-los em perpétuo desprezo. Além disto, recusou o tabernáculo de José e não elegeu a tribo de Efraim. Antes, elegeu a tribo de Judá, o monte Sião, que ele amava, e edificou o seu santuário como altos palácios, como a terra que fundou para sempre. Também elegeu a Davi, seu servo, e o tirou dos apriscos das ovelhas, e o tirou do cuidado das que se acharam prenhes, para apacentar a Jacó, seu povo, e a Israel, sua herança. Assim os apacentou segundo a integridade do seu coração e os guiou pela perícia de suas mãos. Ó Deus, os gentios vieram à tua herança, contaminaram o teu santo templo, reduziram Jerusalém a montões de pedras, deram os corpos mortos dos teus servos por comida às aves dos céus, e as carnes dos teus santos às feras da terra. Derramaram o sangue deles como a água ao redor de Jerusalém, e não houve quem os enterrasse. Somos feitos opróbrio para nossos vizinhos, escárnio e zombaria para os que estão à roda de nós.
Até quando, Senhor? Acaso te indignarás para sempre? Arderá o teu zelo como um fogo? Derrama o teu furor sobre os gentios que não te conhecem e sobre os reinos que não invocam o teu nome, porque devoraram a Jacó e assolaram as suas moradas. Não te lembres das nossas iniquidades passadas. Venham ao nosso encontro depressa as tuas misericórdias, pois já estamos muito abatidos. Ajuda-nos, ó Deus, da nossa salvação, pela glória do teu nome, e livra-nos e perdoa os nossos pecados por amor do teu nome. Porque diriam os gentios: onde está o seu Deus? Seja ele conhecido entre os gentios, à nossa vista, pela vingança do sangue dos teus servos, que foi derramado. Venha perante a tua face o gemido dos presos, segundo a grandeza do teu braço, preserva aqueles que estão sentenciados à morte, e torna os nossos vizinhos torna aos seus nossos vizinhos no seu regaço 7 vezes tanto da sua injúria, como a qual te injuriaram, Senhor. Assim nós, teu povo, e ovelhas de teu pasto, te louvaremos certamente, eternamente. De geração em geração cantaremos os teus louvores. Tu que és pastor de Israel, dá ouvidos. Tu que guias a José como a um rebanho, tu que te assentas entre os querubins, resplandece. Perante Efraim, Benjamim e Manassés, desperta o teu poder e vem salvar-nos. Faze-nos voltar, ó Deus, e faze resplandecer o teu rosto, e seremos salvos. Ó Senhor Deus dos exércitos, até quando te indignarás contra a oração do teu povo? Tu os sustentas com pão de lágrimas, e lhes dás a beber lágrimas com abundância. Tu nos pões em contendas com os nossos vizinhos, e os nossos inimigos zombam de nós entre si. Faze-nos voltar, ó Deus dos exércitos, e faze resplandecer o teu rosto, e seremos salvos. Trouxeste uma vinha do Egito, lançaste fora os gentios e a plantaste. Preparaste-lhe lugar e fizeste com que ela deitasse raízes e encheu a terra. Os montes foram cobertos da sua sombra e os seus ramos se fizeram como os formosos cedros. Ela estendeu a sua ramagem até o mar e os seus ramos até o rio. Porque quebraste então os seus valados, de modo que todos os que passam por ela vindimam. O javali da selva a devasta, e as feras do campo a devoram. Ó Deus dos exércitos, volta-te, nós te rogamos, atende dos céus, e vê, e visita esta vide. E a videira que a tua destra plantou, e o sarmento que fortificaste para ti, está queimada pelo fogo, está cortada, pereceu pela repreensão da tua face. Seja a tua mão sobre o homem da tua destra, sobre o filho do homem que fortificaste para ti. Assim nós não te viraremos as costas, guarda-nos em vida e invocaremos o teu nome. Faze-nos voltar, Senhor, Deus dos exércitos. Faze resplandecer o teu rosto e seremos salvos. Fim daqui a leitura bíblica diária de hoje. Deus abençoe você que acompanhou. Volte aqui mais vezes, curta, comente, compartilhe este vídeo nas redes sociais. E que Deus abençoe, seja sempre bem-vindo. Fique na paz. Até a próxima leitura bíblica diária, se Deus assim quiser. E tchau!